Você está cercado de irmãos na fé, mas sente um vazio que ninguém consegue preencher. Ora, louva, serve, e ainda assim há uma solidão que dói fundo. Isso não é fraqueza. Pode ser o sinal mais claro de que Deus tem algo diferente reservado para você. Há uma experiência que poucos cristãos ousam nomear em voz alta, porque ela parece contraditória demais para ser dita dentro de uma igreja. É a experiência de estar completamente inserido no corpo de Cristo, frequentando os cultos, participando dos grupos, servindo nos ministérios. E ainda assim carregar dentro do peito uma solidão que não desaparece. Não é uma solidão de quem está longe de Deus, é uma solidão de quem parece estar num lugar diferente do que todos ao redor. Minha querida alma, se você já sentiu isso, precisa ouvir o que este estudo tem a dizer. Porque o que parece uma crise pode ser, na verdade, uma consagração. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, entendia profundamente essa tensão. Ele escreveu certa vez que os servos mais preciosos de Deus costumam ser os mais incompreendidos entre os homens. Não porque sejam arrogantes ou difíceis, mas porque foram colocados num caminho que poucos ao redor conseguem enxergar. Spurgeon conhecia por experiência própria o peso de carregar uma visão que outros ainda não podiam ver, uma chama que outros ainda não sentiam. E foi exatamente isso que o levou a mergulhar cada vez mais fundo na palavra, cada vez mais fundo na presença de Deus, porque era lá que ele encontrava a companhia que o mundo não conseguia oferecer. A solidão dos escolhidos não é acidente, não é ausência de graça. É muitas vezes o próprio método de Deus para separar aquilo que ele quer usar de tudo aquilo que poderia distrair. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram tocados por Deus e que, a partir desse toque, passaram a habitar uma espécie de solidão interior que nenhuma companhia humana conseguia desfazer completamente. Pense em Moisés, criado no palácio do faraó, rodeado de poder e riqueza, e ainda assim profundamente só. Pense em Elias, que depois de uma das maiores vitórias espirituais da história bíblica, correu para o deserto e disse ao Senhor: "Só eu fiquei." Pense no próprio apóstolo Paulo, que escreveu das prisões, dos naufrágios, das perseguições, e que confessou: "Na minha primeira defesa, ninguém esteve da minha parte. Todos me abandonaram." E ainda assim Paulo completou: "Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu." Esse padrão não é coincidência, é teologia viva. Em 1 Reis 19:10, Elias clama diante de Deus: "Só eu fiquei dos profetas do Senhor." E Deus não o repreende pela afirmação. Deus o alimenta, o faz descansar e depois o envia de volta ao chamado. Há uma ternura nessa cena que muitos não percebem. Deus não disse a Elias: "Pare de se sentir só." Deus disse em essência: "Eu sei o que você está sentindo e eu ainda tenho planos para você." Minha querida alma, Deus sabe o que você está sentindo e Ele não está repreendendo você por isso. Existe uma diferença fundamental entre a solidão que vem do pecado, que é o isolamento, o afastamento, a dureza do coração que se fecha, e a solidão que vem da unção, que é aquela sensação de que você foi posto à parte para algo que ainda não se revelou completamente. A primeira é um sintoma de distância de Deus. A segunda é, paradoxalmente, um sinal de proximidade. Quando Deus te chama para algo específico, Ele frequentemente começa criando em você uma insatisfação com o raso. Você começa a não conseguir mais se satisfazer com o superficial, com o barulho que não tem profundidade, com a religiosidade que movimenta o corpo, mas não toca a alma. E isso, minha querida alma, pode fazer com que você se sinta estranho entre pessoas que amam a Deus, mas estão num momento diferente do caminho. Não é superioridade, é separação para um propósito. O salmista capturou essa tensão com uma honestidade comovente. No Salmo 73, Asaf confessa que quase tropeçou, que quase deu um passo para fora da fé, porque olhou ao redor e não conseguiu entender o que via. Ele estava no meio do povo de Deus, frequentando o santuário, e ainda assim carregava um questionamento que ninguém parecia compartilhar. Até que ele entrou no santuário de Deus, diz o versículo 17, e lá, na presença divina, tudo começou a fazer sentido. A solidão dos escolhidos
é frequentemente resolvida não na multidão, mas no santuário, não no barulho dos muitos, mas no silêncio diante do um. Se você sente que sua sede espiritual vai além do que o ambiente ao redor consegue saciar, isso é um convite para aprofundar, um convite para buscar uma intimidade com Deus que ultrapasse os formatos e alcance o coração de quem Ele realmente é. E é por isso que quero te apresentar algo que foi criado exatamente para esse momento da sua vida. O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus foi escrito para a alma que está cansada do raso, que sente que a vida espiritual pode ser muito mais do que aquilo que está experimentando agora. São 21 dias de encontro real, de palavra aplicada, de oração que vai além das fórmulas. Se você está passando por essa sensação de solidão espiritual, esse material pode ser exatamente o que vai te ajudar a entender o que Deus está fazendo em você. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se este conteúdo tem tocado o seu coração, se você sente que precisa de mais dessa palavra que vai fundo, inscreva-se neste canal, porque há muito mais por vir e você não vai querer perder. Para entender por que os escolhidos se sentem sós, precisamos primeiro entender o que significa ser escolhido. E aqui é necessário cuidado, porque a palavra escolhido carrega um peso que a cultura religiosa frequentemente distorce. Ser escolhido não é ser superior, não é ter mais valor do que os outros diante de Deus. É ser separado para uma função, para um propósito, para uma tarefa que requer uma formação específica. E essa formação, quase sempre, passa pelo fogo da incompreensão. Na linguagem bíblica, ser escolhido implica ser moldado, e a moldagem dói. O apóstolo Paulo esclarece isso com uma precisão que não deixa dúvidas. Em 2 Timóteo 2, 20 e 21, ele escreve: Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O processo de ser preparado é um processo de purificação. E a purificação, por definição, separa. Quando o ourives purifica o ouro, ele o coloca no fogo. O metal que estava misturado com impurezas começa a se separar daquilo que não é ouro. E por um momento, dentro do cadinho, o ouro parece estar sozinho, rodeado de calor, longe de tudo que conhecia antes, mas é exatamente nessa solidão do fogo que ele se torna o que sempre foi chamado a ser. Minha querida alma, a solidão que você sente pode ser o fogo do ourives. Há um detalhe precioso na vida de José que a maioria das pessoas passa rapidamente. Em Gênesis 37, antes de ser vendido como escravo por seus próprios irmãos, José era alguém que sonhava sonhos que ninguém ao redor conseguia compreender. Seus irmãos não entendiam. Seu pai, mesmo amando-o profundamente, ficava perturbado com o que José relatava. Que havia ali naquele jovem de veste colorida uma solidão peculiar, a solidão de quem carrega uma revelação que ainda não encontrou seu tempo. José não estava distante de sua família, ele estava no meio deles, e ainda assim havia algo dentro dele que pertencia a um horizonte que nenhum deles podia ver. Essa é a marca dos escolhidos. Eles carregam dentro de si algo que ainda não cabe no presente. E é justamente por isso que a convivência com outros cristãos, por mais genuína e amorosa que seja, às vezes não consegue preencher aquele espaço interno. Não porque os outros sejam menos, mas porque o que Deus colocou ali só pode ser preenchido por Ele mesmo. É como se Deus reservasse um cômodo dentro da alma do escolhido que tem apenas uma chave, e essa chave está nas mãos dele. O Salmo 42 começa com uma das imagens mais belas e mais dolorosas de toda a literatura bíblica. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista não está descrevendo uma preferência. Está descrevendo uma sede que não pode ser saciada por substitutos. E há uma angústia real nesse texto. O salmista pergunta nos versículos seguintes: onde está o seu Deus
enquanto as lágrimas são o seu alimento dia e noite. Isso é a solidão do escolhido expressa em oração. Ele não está longe de Deus, ele está com sede de Deus. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem está longe de Deus não sente falta. Quem está com sede de Deus sente falta o tempo todo, mesmo quando está no meio da congregação, mesmo quando o louvor está elevado, mesmo quando a pregação é poderosa. Porque a sede que Deus coloca no coração do escolhido é uma sede que só a presença íntima e profunda dele consegue saciar. Isso explica por que tantos cristãos fiéis saem dos cultos ainda com uma espécie de vazio. Não é ingratidão, não é frieza espiritual. É o sinal de que Deus está chamando aquela alma para além do coletivo, para o individual, para o íntimo, para aquele lugar onde só existe Deus e a alma diante dele. E aqui está um ponto que precisa ser dito com toda a clareza. Essa solidão não é convite para o isolamento, é convite para a profundidade. Há uma diferença vital entre se isolar do corpo de Cristo e se aprofundar na intimidade com Deus. O escolhido não abandona a comunidade. Ele aprende a frequentá-la a partir de um lugar diferente, não para buscar nela o que só Deus pode dar, mas para oferecer a ela o que Deus deposita naquele lugar de intimidade. Os rios mais profundos são os mais silenciosos, e são eles que sustentam tudo ao redor. Em João 15:19, Jesus diz aos seus discípulos algo que soa, à primeira vista, como uma sentença difícil. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Ser escolhido implica ser tirado de algum lugar. Implica uma separação. E toda separação, por menor que seja, gera um período de ajuste. Um período em que o que ficou para trás ainda é familiar, mas o destino ainda não se revelou completamente. É nesse entre lugares que muitos escolhidos vivem. E é nesse entre lugares que a solidão dói mais. Mas é também nesse entre lugares que Deus fala com mais clareza. Porque quando os ruídos externos diminuem, a voz interna se torna mais nítida. E a voz de Deus, minha querida alma, nunca foi feita para competir com o barulho. Ela foi feita para ser encontrada no silêncio, no deserto, no lugar onde só quem tem fome de verdade chega. Existe uma armadilha silenciosa que devasta a vida de muitos escolhidos antes mesmo que eles entendam o que está acontecendo. É a armadilha da comparação. Quando a solidão bate, quando aquela sensação de não pertencer completamente começa a apertar o peito, a mente humana quase instintivamente olha ao redor e começa a comparar. E a comparação, nesse momento, pode ser devastadora. O escolhido olha para o irmão ao lado e pensa: ele parece tão satisfeito, ela parece tão integrada, eles parecem tão plenos na comunhão uns com os outros. Por que eu não consigo sentir o mesmo? O que há de errado comigo? Minha querida alma, nada há de errado com você. O que há é uma obra diferente sendo feita. Asaf, no Salmo 73, que já mencionamos na primeira parte, descreve com uma franqueza quase perturbadora o que a comparação fez com ele. Ele olhou para os ímpios e viu prosperidade. Olhou para si mesmo e viu luta. E aquela visão quase o destruiu. Ele confessa: os meus pés quase escorregaram, os meus passos quase tropeçaram. E o que quase o derrubou não foi a perseguição, não foi a doença, não foi a escassez. Foi o olhar comparativo que tirou os olhos do caminho e colocou nos passos do outro. A comparação sempre distorce a realidade, porque ela compara o interior de uma vida com o exterior de outra. Você vê o sorriso do irmão, mas não vê o que ele carrega de madrugada. Você vê a integração da irmã, mas não sabe das noites em que ela também chora, sem entender por quê. E você compara o seu dentro com o fora deles. E essa comparação nunca será justa, porque nunca será real. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A comparação espiritual pressupõe que Deus trabalha da mesma forma em todas as almas, ao mesmo tempo, com os mesmos métodos. E essa pressuposição é completamente contrária ao testemunho das Escrituras. Deus é um Deus de diversidade de trabalhos, como declara o próprio Paulo em 1 Coríntios 12:6.
E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O mesmo Deus. Operações diferentes, tempos diferentes, formas diferentes. Deus formou Moisés no palácio por 40 anos, depois no deserto por mais 40, antes de chamá-lo à sarça ardente. Deus formou Davi no campo, entre ovelhas e leões, antes de colocá-lo diante de Golias. Deus formou Paulo na solidão da Arábia, por 3 anos após a conversão, antes de lançá-lo ao ministério que mudaria o mundo. Em cada caso, havia um período que, de fora, parecia ausência, parecia espera, parecia solidão, mas por dentro era formação intensa e intransferível. Se você está num período assim, não o desperdice comparando com quem está numa fase diferente. A outra dimensão da solidão dos escolhidos que precisa ser trazida à luz, e ela é talvez a mais delicada de todas. É a solidão que nasce da percepção espiritual aguçada. Quando Deus aprofunda o discernimento de uma alma, essa alma começa a enxergar coisas que outros ainda não veem. Começa a perceber dinâmicas espirituais, a sentir o peso de certas situações, a identificar o que está por baixo do que aparece na superfície. E isso é um presente de Deus, mas também é um peso, porque você passa a ver o que os outros ao redor ainda não veem. E muitas vezes, quando você tenta compartilhar o que está percebendo, encontra incompreensão. Às vezes, encontra resistência. Às vezes, encontra até rejeição. E aí, a solidão aprofunda, não porque você se afastou, mas porque o seu olhar foi alongado para além do que o ambiente ao redor está preparado para receber naquele momento. O profeta Jeremias viveu isso na pele. Em Jeremias 27:8, ele desabafa diante de Deus com uma honestidade que impressiona. Seduziste-me, ó Senhor, e eu me deixei seduzir. Tu és mais forte do que eu, e prevaleceste. Cada dia sou motivo de escárnio. Todos zombam de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Pois a palavra do Senhor me tornou objeto de opróbrio e motivo de zombaria o dia todo. Jeremias estava falando a verdade. Estava carregando a palavra de Deus fielmente. E estava completamente só nessa tarefa. Ninguém ao redor queria ouvir o que ele tinha a dizer. E a solidão que ele sentiu foi tão intensa que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento no capítulo seguinte. Mas Deus não o abandonou. E a palavra que Jeremias carregou, que gerou tanto isolamento em vida, é lida e reverenciada há milênios. O fruto da solidão dos escolhidos frequentemente não é colhido por eles mesmos. É colhido pelas gerações que vêm depois. Minha querida alma, se você carrega uma percepção que o ambiente ao redor ainda não está preparado para receber, não silencie o que Deus colocou em você. Mas também não exija dos outros que estejam onde você está. Cada alma tem seu tempo. Cada caminhada tem seu ritmo. E Deus, que é o autor de todos os processos, sabe exatamente o que está fazendo em cada vida, inclusive na sua. A solidão que vem do discernimento aguçado é um convite para orar mais, não para falar menos. É um convite para levar diante de Deus aquilo que o coração percebe, antes de tentar colocá-lo nas mãos dos homens. Porque nem tudo que Deus revela ao coração é para ser imediatamente proclamado. Às vezes é para ser primeiramente orado, maturado, trabalhado no secreto, até que chegue o tempo certo de ser dito. E nesse processo de maturação no secreto, a solidão deixa de ser dor e começa a se tornar escola. Se há uma verdade que o estudo da vida dos homens e mulheres de Deus nas Escrituras revela com consistência impressionante, é esta. Os lugares de maior solidão foram quase sempre os lugares de maior encontro com Deus. Não foi na multidão que Moisés viu a glória divina. Foi no deserto de Midian, diante de uma sarça que ardia sem se consumir, completamente só. Não foi no palácio que Davi escreveu os salmos mais profundos. Foi nas cavernas, fugindo de Saul, com o coração partido e os inimigos ao redor. A solidão nas mãos de Deus não é punição, é laboratório. É no silêncio que Deus faz o trabalho mais delicado. É na ausência de ruído externo que a voz interior começa a ser educada. É quando as distrações diminuem
que a alma aprende a ouvir frequências que antes eram cobertas pelo barulho da rotina espiritual agitada. Em 1 Reis 19, depois que Elias correu para o deserto e pediu a morte, Deus não o encontrou no vento forte que rasgava as montanhas. Não o encontrou no terremoto. Não o encontrou no fogo. O versículo 12 registra algo que estremece. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Deus estava na quietude. E foi ali, na quietude que se seguiu a toda aquela demonstração de poder, que Elias escutou a voz de Deus com clareza suficiente para receber uma nova missão. Minha querida alma, talvez Deus esteja esperando que o barulho passe para falar com você, na voz mansa e delicada que só o coração quieto consegue ouvir. Há uma diferença que precisa ser estabelecida com cuidado neste ponto, porque ela define se a solidão vai te construir ou te destruir. A diferença está entre a solidão passiva e a solidão ativa. A solidão passiva é aquela em que a alma simplesmente se fecha, se retrai, se resente do isolamento e o suporta como uma pena. A solidão ativa é aquela em que a alma escolhe usar o silêncio como instrumento para orar, para buscar, para escutar, para ser trabalhada por Deus sem resistência. Toda grande formação espiritual nas Escrituras envolveu solidão ativa. Paulo, após sua conversão no caminho de Damasco, não foi imediatamente a Jerusalém para se apresentar aos apóstolos. Em Gálatas 1:17 e 18, ele escreve que foi para a Arábia e voltou para Damasco. E só depois de 3 anos foi a Jerusalém. 3 anos. Em grande parte sozinho, sendo formado longe dos olhos dos homens, numa escola que só Deus ministra. E o que saiu daquele período de aparente invisibilidade foi um dos ministérios mais poderosos que o mundo jamais viu. A invisibilidade que precede a unção é parte da unção. Se você está num período em que sente que ninguém te vê, que o seu chamado parece adormecido, que a sua contribuição não está sendo reconhecida, preste atenção, porque pode ser que Deus esteja te formando numa câmara onde os olhos humanos não têm acesso. E o que Ele está fazendo ali, no escondido, é precisamente o que vai sustentar tudo o que vier depois. O grão de trigo precisa ser enterrado antes de frutificar. E debaixo da terra, no escuro, não há testemunhas humanas do processo. Mas há Deus. E isso é suficiente. Jesus disse em João 12:24, em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Há um morrer que precede o frutificar. Há um período de aparente inatividade, que é, na realidade, o período de maior atividade subterrânea. E nesse período, o grão está completamente só, sem luz visível, sem companhia, sem aplausos. Mas, quando a primavera chega, tudo que foi depositado no escuro explode em vida. Minha querida alma, você pode estar vivendo o inverno da sua vida espiritual. E o inverno não é o fim, é a preparação. Há ainda uma dimensão da solidão dos escolhidos que raramente é discutida, mas que é real e precisa ser nomeada. É a solidão que nasce do peso da intercessão. Há almas que Deus chama para carregar em oração outras almas, situações, famílias, igrejas, nações. E esse carrego é invisível para os outros. Ninguém vê as noites em que você ficou diante de Deus por pessoas que nem sabem que você existe. Ninguém sabe do peso que você carrega no peito quando entra num ambiente e sente o que está acontecendo espiritualmente ali. Esse tipo de solidão é sagrado, porque é a solidão de quem está trabalhando no reino de uma forma que os olhos humanos não conseguem mensurar. Em Ezequiel 22:30, Deus diz algo que parte o coração. E busquei dentre eles um homem que se pusesse na brecha diante de mim a favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não o achei. Não encontrou, e a consequência foi o derramamento do juízo. Deus estava procurando por alguém disposto a suportar a solidão da intercessão, a solidão de estar na brecha entre o povo e o juízo, sem que ninguém ao redor soubesse o que estava acontecendo ali. Os que ficam na brecha raramente são vistos pelos homens, mas são vistos por Deus. E é nesse ponto que a solidão dos escolhidos revela sua face mais gloriosa, porque ela não é, em sua essência,
ausência de companhia. É excesso de chamado. É a marca de uma alma que foi tocada por algo tão real, tão profundo, tão vivo, que o cotidiano ao redor simplesmente não consegue conter. E ao invés de reclamar dessa condição, o escolhido aprende, com o tempo e com a graça, a abraçá-la como o sinal mais precioso de que Deus ainda está trabalhando, ainda está formando, ainda está preparando. A solidão que vem de Deus sempre termina em missão. Chegamos agora a um ponto que exige coragem para ser dito, porque ele vai contra muito do que a cultura cristã contemporânea valoriza. Vivemos numa época em que o sucesso espiritual é frequentemente medido pela visibilidade, pelo número de conexões, pela capacidade de se integrar perfeitamente em todos os círculos. E nesse ambiente, a alma que sente a solidão dos escolhidos corre um risco muito sério: o risco de interpretar o seu processo como fracasso. Mas o que Deus chama de formação, o mundo chama de exclusão. O que Deus chama de separação, o mundo chama de rejeição. E se a alma não aprende a interpretar a sua própria história com os olhos da fé, ela vai sofrer não apenas a dor do processo, mas a dor adicional de achar que aquele processo é uma punição. Minha querida alma, é preciso aprender a ler a própria vida com os olhos de Deus. Em Romanos 8:28, Paulo escreve aquelas palavras que tantos cristãos conhecem de memória, mas que poucos realmente aplicam nos momentos difíceis. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as agradáveis, não apenas as que fazem sentido imediatamente, todas, inclusive a solidão, inclusive a incompreensão, inclusive o período de espera invisível. Todas essas coisas estão sendo trabalhadas por uma mão que enxerga o fim desde o princípio. Mas como viver bem nesse processo? Como atravessar a solidão dos escolhidos sem ser destruído por ela? A primeira resposta que as Escrituras oferecem é surpreendentemente simples: honestidade diante de Deus. Não a oração ensaiada, não a linguagem religiosa que diz o que acha que Deus quer ouvir, mas a honestidade crua, real, do coração que chega diante do Pai e diz: estou com dor, estou cansado, não estou entendendo, mas continuo aqui. Davi fez isso repetidas vezes nos Salmos. Em Salmos 13, 1 e 2 ele clama: até quando, Senhor, tu me esquecerás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando tomarei conselho na minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Essa não é a oração de alguém distante de Deus. É a oração de alguém tão próximo de Deus que se sente seguro para dizer exatamente o que está sentindo. A intimidade verdadeira com Deus não exige que você sempre tenha respostas. Exige que você sempre volte para a presença. A segunda resposta que as Escrituras oferecem é igualmente poderosa: encontrar sua identidade não no que os outros reconhecem em você, mas no que Deus declarou sobre você. Porque enquanto a sua identidade depender do reconhecimento humano, a solidão sempre vai ter o poder de questioná-la. Mas quando a sua identidade está ancorada na palavra de Deus, a solidão perde sua capacidade de mentir sobre quem você é. Em Isaías 43:1, Deus fala diretamente ao seu povo: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, não pelo nome que os outros te deram, não pelo título que o ministério te conferiu, pelo nome que Deus mesmo conhece, aquele que toca o núcleo mais profundo de quem você é. Quando você sabe que Deus te chamou pelo nome, a multidão que não te conhece deixa de ter a última palavra sobre o seu valor. A terceira resposta é talvez a mais contraintuitiva de todas: usar a solidão como combustível para o serviço. Parece estranho, mas é profundamente bíblico. A alma que aprendeu a sofrer bem tem uma capacidade de compaixão que a alma que nunca sofreu simplesmente não possui. Quando você atravessa a solidão e aprende o que ela ensina, você se torna capaz de alcançar outras almas solitárias de uma forma que nenhum treinamento teológico consegue proporcionar. Paulo declara em 2 Coríntios 1, 3 e 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A consolação que você recebe de Deus no seu processo não é apenas para você, é para ser repassada, é para se tornar um ministério. A sua dor trabalhada por Deus se torna a cura de outro. E aqui está um ponto que pouquíssimas pessoas consideram quando estão no meio da solidão. O próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, conheceu a solidão de uma forma que nenhum ser humano jamais conhecerá em sua totalidade. No Getsêmani, os discípulos dormiram enquanto ele agonizava. Na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus não apenas compreende a sua solidão de fora, como observador. Ele a conhece por dentro, como participante. Hebreus 4,15 assegura: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo como nós, inclusive na tentação de ceder à solidão, de achar que estava só, de questionar o silêncio do Pai. E atravessou tudo isso sem ceder, para que você tivesse, no momento da sua solidão, um sumo sacerdote que não apenas ouve, mas que entende. Você nunca está tão sozinho quanto parece, porque há um que conhece o seu caminho por dentro, e é justamente por isso que a solidão dos escolhidos, por mais real e por mais dolorosa que seja, nunca é o fim da história. É sempre o meio, é sempre o processo. É sempre a antessala de algo que Deus está preparando com um cuidado que a pressa humana não consegue perceber. A alma que aprende a habitar a solidão com fé, com honestidade e com esperança, descobre que ela não é um vazio. É um espaço que Deus reservou para si mesmo. E quando Deus ocupa um espaço, esse espaço nunca mais volta a ser vazio. Minha querida alma, se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou algo real dentro de você. A solidão que você sente não é rejeição de Deus. É o sinal de que Ele está te trabalhando com um cuidado que poucos conseguem ver. Não desperdice esse processo. Deixe que Ele te leve mais fundo na presença dEle. Se você sente que a sua intimidade com Deus precisa ser restaurada e aprofundada, o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi feito exatamente para esse momento da sua vida. São 21 dias que vão te conduzir, passo a passo, a um encontro real com o Deus que nunca te abandonou. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não deixe para depois. Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente o que Deus falou ao seu coração hoje e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus te abençoe grandemente.